Olá, graça e paz. Olha aí, hein, que segundona mais tremenda para a gente começar a semana. Semana de vitória, semana abençoada. É o que eu desejo para você, para sua casa, para toda a sua família. Olha, nós vamos refletir hoje num assunto aqui que está pautado em tópicos. Separei para a gente ter uma compreensão melhor das coisas. Eu quero agradecer, como sempre faço, a sua disposição, esse momento que você dispensa para que a gente possa estar juntos. E eu quero falar hoje sobre algo que é muito importante para a nossa vida, e eu acabei fazendo isso de uma forma topificada. Eu coloquei alguns tópicos, né, nesse assunto para a gente ter uma clareza melhor. E eu coloquei como tema colunas que sustentam a nossa vida. Sabe que a nossa vida ela tem que ter base de sustentação. E quando eu falo isso, aqui eu me lembro muito bem, né, desse texto que a gente conhece tanto, que é em Mateus capítulo 7, quando Jesus ele acaba de proferir o famoso Sermão do Monte. O Sermão do Monte não só são aquelas bem-aventuranças, não. O Sermão do Monte é um compêndio de comentários, de algo que Jesus coloca, são fundamentais para a nossa vida. Fala da luz, ele fala do sal, ele fala do juízo temerário, né? Ele fala ali de várias coisas que estão inerentes na nossa vida o tempo todo e a gente precisa valorizar. Então ele diz aqui, todo aquele, pois, que ouve essas palavras, ou seja, ouviram aquelas palavras, ele diz assim, e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Então a nossa vida, ela tem que ser pautada, ela tem que ser fundamentada, ela tem que ser concretizada sobre uma rocha. Por quê? Porque as adversidades que advêm da própria vida, do dia a dia, do cotidiano, ela vem com um ímpeto muito grande. E quando ela bate na casa, que é a nossa estrutura, seja ela emocional, seja ela física, seja ela espiritual, né? Seja ela de que forma que for, se não tiver uma base fundamentada, essa casa ela cai. Por isso que Jesus falou que todos aqueles que ouvem essa palavra, a palavra que ele falou lá no Sermão da Montanha, e ele diz que se você praticar, é como um homem prudente. Porque não adianta a gente ouvir e não praticar. Ele diz que aquele que ouve e não pratica é como uma casa linda, que foi edificada, mas edificada sobre a areia. Então ele diz que bateram os rios, né? Ali o vento bateu com ímpeto e a casa caiu, ruiu. E ele diz que foi grande a sua ruína, tá? Então nós vamos falar hoje de 5 coisas que precisam ser fundamentadas, ser pautadas, ser assim concretizada na nossa vida. Por quê? Porque a vida reserva para nós sempre adversidades, momentos difíceis, coisas que a gente precisa ter sustentação, colunas, porque ela também reserva alegrias, felicidades, né? Coisas, momentos maravilhosos, de alta felicidade. Mas de qualquer forma, de um jeito ou de outro, a gente precisa ter firmeza. Amém? Então vamos lá.
eu separei aqui 5 coisas para a gente pensar um pouco. A primeira delas, o corpo físico. Sabe que o corpo, a nossa estrutura física, muitas vezes ela é desvalorizada porque há uma supervalorização do lado espiritual. Então, algumas pessoas que levam a vida de uma forma assim, muito espiritual, ele acha que não deve cuidar do corpo. E nós vimos a importância de que é importante valorizar o corpo no sentido da saúde física, quando a gente se deparou agora com a pandemia. Percebe que a pandemia fez todo mundo usar máscara, fez todo mundo se vacinar, fez todo mundo se distanciar, fez todo mundo usar álcool em gel, fez todo mundo ficar em casa, fez de tudo. E para que a gente não perdesse a vida, a gente obedeceu. Então essa forma de você lidar com o corpo, ela precisa ter fundamentos importantes para que ele seja saudável. Muita gente que, saudável ou não, com o vírus do corona, acabou morrendo, acabou falecendo. Pessoas que a gente não imaginava. Eu perdi pessoas assim que eu não imaginava. Vendendo saúde. Não era pessoa debilitada, era pessoa saudável. Mas veio, o corpo não resistiu, não teve medicina que deu jeito e a pessoa veio a falecer. Graças a Deus nós estamos aqui, né? Eu e você, nós estamos aqui nesse bate-papo. E eu quero te dizer que o corpo ele precisa ser fundamental no tratamento. Para isso existem todos os órgãos, né? Da medicina e tudo mais, as academias, existem as ginásticas, existem os parques para uma caminhada, né? Existem várias coisas e principalmente, eu sei que você está me assistindo aí com muita atenção, principalmente a alimentação. A alimentação é o que pega, sabe? A pessoa pensa que está comendo um lanche desse tamanho assim, e tal. Calma, querido, vai com calma, viu? Calma nessa hora aí, tá bom? Mas o corpo é importante. Olha, lá em Tessalonicenses 5:23, Paulo diz que a gente deve apresentar esse corpo em santidade. A santidade não é só se resguardar, a santidade é ter o cuidado. Então vamos ter cuidado com o nosso corpo físico, tá bom? Outra coisa, segundo, Romanos 12, 1 e 2, Paulo diz lá de uma importância muito grande. A gente tem o corpo, mas tem algo que precisa ser fundamental. É o cuidado com a mente. A nossa mente é o campo aonde reserva as maiores batalhas da nossa vida. O pensamento nos leva sempre para baixo. É pelo pensamento, é pela mente que entra a ansiedade, que entra a depressão, síndrome do pânico, é pela mente que traz a tristeza, é pela mente que a pessoa imagina coisas surreais. Então Paulo diz ali em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, ele diz assim, que pelas compaixões de Deus, apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos a vossa mente, para que você tenha entendimento do que é a vontade perfeita, agradável, vontade de Deus. A nossa mente, ela precisa ser blindada e ela precisa ter essa coluna concretizada aonde? Naquilo que é saudável. Paulo disse lá em Filipenses que tudo que é de louvor, tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, tudo está lá em capítulo 4 lá de Filipenses, seja isso que ocupe a vossa mente. Sabe, Filipenses
ele diz aqui, olha, vamos separar um pouquinho aqui, perder um pouquinho de tempo, mas vamos para um que é interessante, né? Ele diz aqui, ó, 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, a renovação, como é que se faz a renovação da mente? É tirando as coisas que não prestam, substituindo por outras que são saudáveis. Então, vamos tomar conta da nossa mente, porque a mente, ela é o campo de aprendizado. Você já viu na faculdade, né? Não vou nem dizer faculdade, nas escolas, ensinar sobre educação financeira? Não tem, né? Você já viu os pais que vai lá com os filhos e ensina os filhos a lidar com dinheiro? Não tem, né? Tudo isso a gente aprende no tapa. Mas vamos lá, né? Renove a sua mente com tudo que é bom, com tudo que é saudável, com tudo que é perfeito, com tudo que é honrado, né? Honre alguém, vai lá e, sabe, respeite alguém, faça isso. É uma renovação da própria mente. Terceiro, isso aqui é fundamental. Amigos. Amigos é uma base de sustentação da vida muito grande. Provérbios 18:24 diz que há amigos que são mais chegados do que irmão. Sabe? E muitas vezes a gente se depara com situações que você tem um universo de gente com você, muita gente para você conversar. Às vezes você pode ir num show, você pode ir num culto onde tem milhares de pessoas, mas você sabe que muitas vezes a pessoa está sozinha. A pessoa está no metrô, está lotado, está cheio, mas está sozinho. A pessoa vai no estádio de futebol, o estádio está lotado, está cheio, todo mundo gritando, você está sozinho. Mas o que acontece aqui? É que no momento do embate, no momento da dificuldade, no momento em que a tempestade chegou, no momento em que as águas estão transbordando e vai te engolir, você precisa ter, sabe quem? Amigo do teu lado. E quando você olhar para o seu universo, você vai ver que muita gente te rodeia, mas só tem 2 ou 3 ali, ou um só, que é o teu amigo verdadeiro. O teu amigo verdadeiro não é aquele que fala amém toda hora para você, que tem um caderninho cheio de linha, escrito sim, 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 sim. O amigo verdadeiro, ele chega para você e diz não. Ele te aconselha de uma forma negativa. E nem por isso ele deixa de ser seu amigo. Não é pelo contrário. Ele passa a ser muito mais o seu amigo. Essa semana eu tive o prazer de conversar com um grande amigo, um grande mesmo. E aí a gente falando sobre política. Ele tem um lado que é divergente do meu, mas a gente conversou como pessoas grandes. E a gente firma cada vez mais as nossas ideias, as nossas bases, sem fazer inimizade com ninguém. Olha, se você tiver um amigo, conserve. Porque é esse amigo, Provérbios 18:24, que vai ser a base. Na hora que o vento bater na tua casa, que a ruína chegar, a tua casa vai estar firme. Tem amigos, tá bom, querido? 4º lugar, que é aquilo que vai trazer sustentação na hora da dificuldade. Família. Família, nós estamos vivendo a cada dia uma sociedade desestruturada. Como é desestruturada? Pai para um lado, mãe para outro, filho para outro. O filho não fala com o pai, a mãe não fala com a filha. É um rolo tremendo. Mas eu quero dizer para você, família perfeita não existe, tá bom? Isso aí nos consola, não é? Família perfeita não existe.
Mas existe família que é uma verdadeira coluna. Por quê? Porque a família, ela precisa estar concretizada. As bases da família têm que ser concretizadas no que é firme. Porque na hora em que um deles está precisando, é na família que a pessoa consegue se achegar. Sabe, às vezes a pessoa sai e tal e quebra a cabeça, igual aquele filho pródigo, não é? Estão lembrados da parábola do filho pródigo? Não, eu quero que o Senhor me dê minha parte do que me pertence, da minha parte da fazenda, que eu quero viver sozinho. Quero viver do meu jeito, não quero viver debaixo da sua tutela. Quero ir embora. E o pai foi lá e deu tudo que era dele. E ele despediu porque ele quis ir embora. Só que no transcorrer disse que ele perdeu tudo lá no mundão, lá gastou com as meretrizes, jogou, fez de tudo. Acabou, perdeu o dinheiro, acabou tudo. Quando ele pensou que tinha amigo, não tinha amigo. Porque tem gente que só tem amigo na hora que tem o tutu. Fique pobre para você ver quem é os amigos na hora da dificuldade. Aí perdeu tudo. Sabe o que aconteceu? Ele lembrou do seguinte: o meu pai tem uns empregados que lá eles estão vivendo melhor do que eu. Eu vou voltar lá, vou pedir perdão para o meu pai, vou pedir perdão para Deus e eu quero pelo menos comer como comem os empregados do meu pai, que aqui eu estou passando fome. E quando ele chega de longe, ali o pai consegue olhar e ver naquele fundo da estrada o filho chegando, todo maltrapilho. E aí o pai chega, manda os empregados ali, da roupa nova, da sandália e tal, e coroar o homem, e dar banho, aquela coisa toda, deu uma tremenda de uma festa, e ele disse, essa festa porque meu filho estava perdido, foi achado, estava morto e reviveu, e ele está voltando para o seio da família. Teve outro irmão que não gostou, mas teve que engolir o mingau do mesmo jeito, tá entendendo, querido? Família. Então, olha, família é coisa de Deus. E para a gente terminar, aquilo que precisa ser fundamentado para a gente se sustentar, sabe qual é? Valorize a sua fé em Jesus. A sua fé em Jesus, querido, ela ultrapassa as montanhas. A sua fé em Jesus, você salta muralhas. Com a sua fé em Jesus, você é maior do que qualquer exército na face da terra. A sua fé em Jesus tem que ser inabalável. Porque se a sua fé em Jesus for inabalável, todas as coisas que vêm para abalar você está fundamentado, porque a sua fé é inabalável. Você está colocando a fé naquele que criou o céu e a terra. Você coloca a sua fé naquilo que é inabalável. O Salmo diz assim, olha, você é como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Sabe por que você é assim? Porque ele diz que são os que confiam no Senhor. Os que confiam no Senhor são inabaláveis. Você sabe o que é um camarada, já numa idade avançada, e Deus pediu o filho para ele? Olha, você me dá o seu filho, o único que você ama, e vai para um monte que eu vou te mostrar. Deus falou com Abraão. Abraão pegou o filho, pegou tudo, a lenha, o animal, né? O animal para carregar a lenha, tá? Falou para os empregados, vocês fiquem aqui no meio da montanha aqui, que eu vou lá em cima, nós vamos adorar. Eu e Isaac, nós vamos adorar o Senhor e depois a gente volta. Olha que coisa tremenda. Sabe o que é isso? É fé. E aí ele está arrumando a lenha, arrumando o altar, e ali está né, ele está ali, e Isaac pergunta para ele, pai, mais alguma coisa, o senhor esqueceu. Ah, o que eu esqueci? Pô, mas aqui está o fogo, aqui está o cutelo, né, aqui está a lenha.
Mas e o cordeiro para o sacrifício? Cadê? O senhor esqueceu. Ele falou assim, não, você é o cordeiro para o sacrifício. Só que tem uma coisa, hein? Deus vai prover. Deus vai prover no seu lugar um cordeiro. E quando ele vai sacrificar o menino, aquele rapazinho, uma voz do céu disse assim, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui, Senhor. E ele disse, não faças tal, porque eu sei que tu me amas. E quando ele olhou do lado, tinha um cordeiro entranhado ali nos arbustos, e serviu ali como típico, o típico, né? É o cordeiro tipificado em Cristo. Porque Deus não aceitou o sacrifício humano, mas aceitou o sacrifício de Cristo. E eu quero te dizer uma coisa, para terminar, né? Eu já passei aqui bastante tempo. 1 Coríntios, Gálatas 2:20. Gosto muito desse texto, demais. Gálatas 2, versículo 20. Paulo diz assim, olha, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, inabalável. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aonde está a tua fé? Aonde está a sua fé? O dinheiro se coloca no banco, o voto se coloca na urna, não é? A nossa vida se coloca dentro de casa, física. E a nossa fé, coloca onde, hein? Em Jesus. Coloca a tua fé nele. E aí as demais coisas, nada vai te abalar, nada vai te destruir. A tua casa vai ficar firme na hora da tribulação. E na hora da felicidade, é só glória também, tá bom? Ó, beijão no seu coração, semana abençoada para você, para sua casa, para sua família. Eu não gosto de pedir nada, mas eu sou obrigado. Pede aí para o pessoal se inscrever, dar um like e tal. A gente não passa, né? Tá um negócio tão assim, mirradinho, né? Vamos dar para você crescer esse canal aí, querido, em nome de Jesus. Tá bom? Fica com Deus aí. Fica na paz.